Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Recusa ao teste do bafômetro. Saiba se você tem o direito de negar. A recusa ao teste do bafômetro é uma das questões mais polêmicas da legislação de trânsito brasileira. Nesse vídeo, você verá as consequências de negar o teste e entenderá tudo sobre a lei seca. Por isso, fique comigo até o final. Você irá conferir contextualização à lei seca. Como funciona o teste do bafômetro? A recusa ao teste do bafômetro é permitida ou não? Consequências da recusa ao teste do bafômetro. Valor da multa por recusar o bafômetro. Margem no teste do bafômetro. Beber e dirigir. Quando é crime? Pode ser melhor recusar o bafômetro? Quanto tempo é preciso esperar para voltar a dirigir? Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Contextualizando a lei seca. Lei seca é o nome pela qual é conhecida a Lei nº 11.705 de 2008, que alterou o Código de Trânsito proibindo o consumo de álcool pelos motoristas. A partir de então, qualquer quantidade de álcool encontrada no organismo do condutor passou a caracterizar infração de trânsito. Essa conduta está prevista no artigo 165 do CTB, que determina penalidades de natureza gravíssima ao motorista que dirigir sob a influência de álcool. Mas foi com a Lei nº 12.760 de 2012 que as penalidades ficaram mais severas. A partir dela, o órgão de trânsito passou a cobrar multa de trânsito gravíssima multiplicada por 10, no valor de R$ 2.934,70. A suspensão da CNH continuou sendo uma das penalidades da lei seca. Além disso, a legislação prevê o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo como medidas administrativas. Caso o motorista volte a cometer esse mesmo tipo de infração em 12 meses, de acordo com o Código de Trânsito, a multa prevista custa R$ 5.869,40. Além disso, o motorista reincidente na lei seca pode ter a sua CNH cassada, tendo de ficar 2 anos sem dirigir. O artigo 276 do CTB deixa claro que gerará penalidades qualquer quantidade de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar do motorista. O parágrafo único do artigo 276 determina ainda que margens de tolerância são definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para o caso de medição feita com bafômetro. Como funciona o teste do bafômetro? No Brasil, a primeira maneira utilizada pelos órgãos de trânsito para medir e comprovar a concentração de álcool no organismo é o teste do bafômetro. O bafômetro precisa estar em boas condições para medir a concentração de bebida alcoólica no organismo do condutor, com precisão. A fim de garantir essa eficácia, a legislação estabelece que os órgãos de fiscalização sigam alguns requisitos determinados pelo CONTRAN. O modelo deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou INMETRO, e o aparelho deve passar por verificação periódica do INMETRO ou pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RBMLQ, e ser aprovado. Desse modo, a legislação espera garantir um resultado dentro da margem de erro permitida. Os agentes de trânsito são equipados com bafômetro para que o exame de alcoolemia possa ser aplicado aos motoristas abordados nas blitz. Caso uma autuação seja gerada, o motorista deve ter acesso às informações do aparelho utilizado para saber se a fiscalização obedeceu às normas da lei. A recusa ao teste do bafômetro é permitida ou não? A recusa ao teste do etilômetro é bastante polêmica, pois sua permissão ou proibição depende do viés pelo qual essa questão é analisada. Acontece que, se tomarmos como base para essa discussão o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, chegaremos à conclusão de que é permitido sim recusar o teste. Isso porque está determinado que a pessoa presa deve ser informada sobre os seus direitos, sendo um deles o direito de permanecer calado. Apesar de não ser claro para o público leigo, esse dispositivo equivale para a justiça ao direito de não criar provas contra si mesmo. Você já sabe que o objetivo do bafômetro é justamente provar se há ou não álcool no organismo do motorista, para que ele seja punido se o resultado for positivo. Por isso, a essa situação, aplica-se o princípio de que acabei de falar. Desse modo,
Considerando que a Constituição deve prevalecer sobre as demais normas, a recusa ao teste do bafômetro deveria ser um direito garantido aos motoristas. Entretanto, o CTB prevê penalidades para quem negar a submissão a essa verificação. Consequências da recusa ao teste do bafômetro. Apesar do direito previsto na Constituição, não é tão simples recusar o teste de bafômetro. Isso porque o CTB estabelece que seja lavrada ao motorista que se nega a soprar o aparelho uma notificação de autuação. Isso se deve ao fato de a recusa ao teste do bafômetro ser considerada infração. Até 2016, essa informação constava apenas no inciso 3º do artigo 277 do CTB. Mas por conta das incertezas que isso gerava, um novo artigo foi inserido no Código, também pela Lei nº 12.760 de 2016, tratando especificamente dessa questão. Assim, a infração de recusa ao bafômetro passou a ser descrita no artigo 165-A do CTB. A natureza da infração, as penalidades e as medidas administrativas previstas no artigo 165-A são as mesmas do artigo 165. Entre as penalidades está a suspensão da carteira de motorista por 12 meses. Ou seja, segundo o CTB, quem se negar a soprar o aparelho perde a habilitação por 1 ano. Mas a penalidade só é aplicada depois de esgotadas todas as possibilidades de defesa garantidas ao condutor. Isso quer dizer que, se você for notificado, precisará entregar a CNH ao órgão de trânsito apenas depois que o seu último recurso for julgado. Valor da multa por recusar o bafômetro. O CTB classifica as infrações segundo sua natureza, portanto elas podem ser leves, médias, graves ou gravíssimas. A cada uma delas é atribuído um valor de multa, sendo a gravíssima mais cara, custando R$ 293,47. Segundo o inciso 2º do artigo 258, ao valor das multas gravíssimas poderá ser aplicado um fator multiplicador. É o caso da recusa ao teste do bafômetro. Isso quer dizer que os R$ 293,47 da infração gravíssima são multiplicados por 10 para definir o valor da multa, que será, portanto, de R$ 2.934,70. Como se pode perceber, não sai barato beber e dirigir, nem evitar o teste do bafômetro. Margem no teste do bafômetro. O artigo 4º da Resolução nº 432 de 2013 do CONTRAN determina que a margem de tolerância em relação ao resultado apresentado pelo bafômetro deve ser considerada. Essa margem, segundo o artigo em questão, representa o erro máximo admissível no teste, ou seja, a margem de erro que o aparelho pode apresentar. Isso significa que o Inmetro não exige que o aparelho seja perfeito para aprová-lo na inspeção, apenas que não exceda o erro máximo permitido. Então, se é admitida a possibilidade de o aparelho errar, esse erro possível deve ser descontado do resultado do teste. Esse desconto deve obedecer à tabela do anexo 1º da resolução em questão. Nessa tabela estão dispostas a medição realizada pelo bafômetro e o equivalente considerado para a autuação, descontado o erro. Segundo ela, para que o resultado mínimo de 0,01 mg de álcool por litro de ar alveolar seja registrado, a medição do aparelho deve ser de 0,05 mg por litro. Então, para a autoridade de trânsito, um resultado no bafômetro de 0,04 mg por litro é o mesmo que zero, não configurando a infração por dirigir sob a influência de álcool. Já se o resultado do seu teste ficar entre 0,05 mg por litro e 0,3 mg por litro, você deverá responder administrativamente. Nesse caso, o recurso é a possibilidade de se defender e buscar o cancelamento das penalidades. Beber e dirigir quando é crime. É importante saber que existe a possibilidade de o motorista ser processado por crime de trânsito, dependendo do resultado do teste do bafômetro. Para entender quando a embriaguez ao volante é considerada crime, é preciso conhecer o artigo 306 do CTB. Assim como já comentado o artigo 165, ele aborda a questão de dirigir com a capacidade psicomotora afetada por álcool ou demais substâncias psicoativas. Mas há algumas questões que merecem destaque no artigo 306. A principal delas é a concentração de álcool comprovada no organismo do motorista,
para considerar que ele cometeu crime de trânsito. Nesse caso, o inciso 1º do artigo 306 informa que resultados a partir de 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligrama por litro de ar alveolar são suficientes para configurar crime. A pena prevista é de detenção por período de entre 6 meses e 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter a CNH. Sob tais circunstâncias, diferentemente das situações que apresentei até agora, será aberto um processo judicial contra o condutor e não administrativo. É claro que nessas situações, a autoridade também deverá descontar um erro máximo admissível antes de tomar as providências. Segundo a tabela do CONTRAN, para que o resultado considerado seja 0,3 mg por litro e a conduta constitua crime, o resultado do bafômetro precisa ser igual ou maior que 0,34 mg por litro. Pode ser melhor recusar o bafômetro? Muitos condutores acreditam que a única razão pela qual se deve recusar o teste do bafômetro é evitar ser preso. Acontece que o artigo 306 do CTB prevê, além do uso do bafômetro, outras maneiras de constatar o crime de trânsito. Poderão ser utilizados sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, comprovados por meio de vídeos, exame clínico, perícia, teste de alcoolemia e prova testemunhal. O CONTRAN indica que alguns desses sinais são sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, dificuldade no equilíbrio e falta de memória. No auto de infração, deverá ser listado um conjunto de indícios que comprove a situação do condutor. Portanto, o motorista deve sempre estar ciente de que, ao recusar o teste do bafômetro, ainda assim, o agente deverá observá-lo para comprovar sua condição psicomotora. Mas a melhor decisão sempre será não dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas ou esperar até que o álcool seja eliminado do seu organismo. Quanto tempo é preciso esperar para voltar a dirigir? Uma das principais dúvidas entre os motoristas que gostam de tomar uma cerveja ou outra bebida alcoólica de vez em quando é o tempo necessário para voltar a dirigir. O problema é que, para configurar a infração, o que importa é se ainda há alguma quantidade de álcool no organismo e não o efeito que ele causou. Não é possível afirmar com precisão em quanto tempo o corpo elimina o álcool, pois a velocidade com que isso acontece varia em cada pessoa. O que pode ajudá-lo a ter mais noção do tempo necessário para voltar a dirigir é o aplicativo Motorista Consciente. Você já ouviu falar nele? Eu e minha equipe criamos esse app com o objetivo de auxiliar os motoristas a saberem qual o momento ideal para assumir o volante novamente. Para fazer o cálculo, o aplicativo solicita as seguintes informações: sexo e peso, bebida ingerida, quantidade aproximada consumida e hora em que começou a beber. A partir disso, o sistema faz um cálculo e apresenta a hora aproximada em que você poderá voltar a dirigir. Mas atenção, o aplicativo não se sobrepõe à legislação, não devendo ser utilizado como argumento caso o bafômetro indique presença de álcool em seu organismo. O app Motorista Consciente está disponível para smartphones com sistema Android e o download é gratuito pela Google Play. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br ou ligue gratuitamente 0800 6021 543.